Shalom a todos, a graça e a paz do nosso Deus abençoe a vida de cada um de nós, né? Cada um de vocês também. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente já vem há alguns dias atrás e vamos falar sobre Enoque e Elias. Será que Enoque e Elias foram levados lá para o céu, para junto de Deus, né? Lá para o paraíso, onde muitos ensinam que eles estão lá, né? Mas para nós responder essa pergunta, nós temos que tomar como base aquilo que o Salvador ensinava. O que é que Jesus ensinava em relação ao homem ir morar no céu, ao ser humano ir para o céu? Então vamos primeiro tomar como base esse ensinamento dele. O que é que ele dizia? O que é que ele falava sobre isso? João capítulo 3, o versículo 13. Eu quero que você acompanhe cada texto aí na sua Bíblia, tá bom? Aqui ele diz, é um texto bem conhecido. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então, com base nas palavras aqui do Salvador, Enoque e Elias subiram ao céu? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, pela resposta do próprio Salvador, eles não estão lá no céu, né? Eles não subiram para o céu, lá para a morada do Altíssimo, né? Então, João capítulo 7, nós vamos ver agora uma sequência de ensinos sobre isso do próprio Salvador, né? Do próprio Messias. João capítulo 7, versículo 33. Veja aqui o que o mestre disse aos judeus. Disse-lhe Jesus, versículo 33, do capítulo 7 de João. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. Para onde ele iria? Para junto daquele que o enviou. E onde é que ele está? Lá no céu. Lá nas moradas do Altíssimo, né? A vez de procurar-me, disse o mestre, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá, que nós não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? Então, onde é que o mestre está? Ele diz aqui no versículo 33, eu vou para junto daquele que me enviou. Onde o mestre está? Lá junto de Deus, lá no céu, junto de Deus o Pai. E ele diz assim, aonde eu estou, vós não podeis ir. Então eles poderiam ir para o céu, segundo as palavras do mestre? Não, nós podemos ir para o céu, lá para onde ele está? Segundo as palavras dele, não. João capítulo 8, o versículo 21. Aqui ele repete novamente, repetidas vezes ele fala a mesma coisa, ele ensina a mesma coisa. De outra feita lhes falou dizendo, o que o mestre disse? Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele estava se referindo do céu, da morada do Pai. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Repetidas vezes ele falou que eles não poderiam ir para o céu, né? Aqui o versículo 23, ele nos explica o porquê que os judeus não poderiam ir para lá. Versículo 23. E prosseguiu. O que é que ele prosseguiu dizendo, amados? Leia na sua Bíblia aí comigo. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Amém? Então, no ensinamento aqui do Messias, o Salvador, ele diz assim, vós sois cá de baixo, vocês não são de lá de cima. Eu sou lá de cima, por isso que eu vou. E vós sois cá de baixo. Vocês são desse mundo, vós sois desse mundo. Então, nós somos daqui, nós fomos criados aqui, somos feitos do material daqui, que é o pó da terra, e somos daqui. E ele diz assim, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Então, aqui ele explicou por que os judeus não iam para o céu, né? Capítulo 13 de João, capítulo 13. Vamos abrir a Bíblia aqui e ver o que ele disse aos seus próprios apóstolos, seus próprios discípulos que caminhavam com ele, que amavam a ele, que estavam sempre do lado dele.
Olha aqui o que ele disse aos próprios apóstolos. Versículo aqui 33. João 13, 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, eu agora digo também a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Está vendo? Os próprios discípulos, irmãos, os próprios apóstolos, que deram a vida por ele, deram a vida pela mensagem, deram a vida pela verdade. Abandonaram tudo para segui-lo. Ele disse assim, o mesmo que eu disse aos judeus, agora eu também vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Está vendo? Então, por que o mestre ensinava assim? Porque ele tinha como base a própria Escritura Sagrada, a própria Bíblia. A palavra de Deus em nenhum lugar ensina que o céu será a morada dos salvos. Então o mestre tinha por base a própria Bíblia. Vamos aqui, Salmo 115. Salmo 115, olha aqui o que dizia aqui já o salmista, aqui nas revelações de Deus, versículo 15 e 16, Salmo 115, verso 15 e 16. Sede benditos de Ar, que fez os céus e a terra. Olha o que Deus fez, irmãos. Ele fez os céus e a terra, ou seja, ele fez dois lugares, os céus e a terra. Aqui. Os céus são os céus de Ar, do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Nós somos de onde? Somos da terra. Por quê? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Nós somos homens. Mas os céus são os céus do Senhor. Lá é de Deus e aqui é nosso. Amém? Então o mestre ensinava daquela forma por causa disso, né? Por causa que a palavra de Deus também diz a mesma coisa. Isaías 65, versículo 9. Olha a promessa de Deus aqui para a descendência de Jacó, né? Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então aqui, os meus eleitos herdarão a terra. Eu pergunto, Enoque era um eleito de Deus? Elias era um eleito de Deus? Era. Então o que eles iriam herdar? Herdarão a terra. Elias era servo de Deus, Enoque era servo de Deus, nós somos servos de Deus, somos. E os meus servos habitarão nela. Eis o lugar, morada dos salvos, é a terra. Por isso que o mestre dizia, para onde eu vou, vocês não podem ir, né? Então agora aqui, falando um pouquinho sobre Enoque. Os dois textos que falam de Enoque, você pode conferir na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, em nenhum lugar diz que ele foi para o céu. Não diz que ele foi para o céu, né? Em nenhum lugar diz que ele foi para o céu, em nenhum lugar. Hebreus 11, versículo 5, a Bíblia fala muito pouco sobre Enoque. Mas o pouco que a Bíblia fala sobre Enoque, as pessoas interpretam que Deus o levou lá para o céu. E o mestre já nos ensinou aqui na Bíblia que lá no céu ninguém subiu ao céu senão ele. Falando de humano, de ser humano, de pessoa, né? Então aqui diz, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Vamos aqui focar nesse texto. Pela fé, Enoque foi trasladado. O que significa a palavra transladado? Significa que foi levado lá para o céu, para as habitações celestiais? Não. A palavra transladado significa que ele foi levado. Tem Bíblias que tem a palavra levado. Ou tem Bíblias que também tem conduzido. Então aqui, pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, foi transportado, foi levado. Para onde? Para algum lugar. Ele foi transladado, foi levado de onde ele estava, de onde ele fazia parte. E aqui diz o motivo, para não ver a morte. Por isso que ele foi tirado de lá, para não ver a morte. Então a gente sabe, irmãos, se você vai lá para o contexto de Gênesis, capítulo 5 e 6 de Gênesis, que a sociedade dos dias de Enoque era uma sociedade ímpia, era uma sociedade violenta, a ponto de Deus, a Bíblia diz que Deus ele se arrependeu, a Bíblia diz, na linguagem bíblica,
de haver feito um homem, decidiu exterminar com a humanidade. De tão violento, de tão mau que eles eram. E Enoque era um homem justo, um servo de Deus, temente a Deus e fiel, mas vivia no meio dessa confusão, dessa violência. E aqui diz que ele foi transladado, foi tirado de lá, né, levado de lá, para não ver a morte. É o que a Bíblia diz. Ou seja, dá a entender a Bíblia que ele poderia ser alvo de morte dos ímpios. Imagine um justo vivendo no meio de uma sociedade, de uma nação totalmente contrária à sua fé, contrária aos seus costumes, contrária ao seu modo de ser e violenta demais. E a Bíblia diz que pela fé ele foi trasladado para não ver a morte, ou seja, ele ia morrer sim, ele ia ser morto. Ele foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, ou seja, agora aquelas pessoas, aquela sociedade, procuravam ele e não achavam, não via, ele sumiu, ele desapareceu, porque Deus o trasladou, né? Diz, agora que a continuação do versículo, diz, pois antes de sua transladação, ou seja, de ter sido levado, tirado de lá, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Diz que Enoque obteve o que? Testemunho de haver agradado a Deus. Agora, no mesmo capítulo, nós vamos aqui para o final, no versículo 39, o que é que aconteceu com todos aqueles que obtiveram testemunho de sua fé, de ter agradado a Deus? O que é que aconteceu com todos os que obtiveram testemunho? A Bíblia diz, ora, todos estes, falando de todos os heróis da fé, obtiveram testemunho, bom testemunho, por sua fé. Todos obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, porém, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, eles obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não receberam ainda a recompensa por isso, está vendo? Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, igualmente Enoque. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, eles não receberam ainda o seu galardão, a sua recompensa. E Enoque faz parte aqui dos heróis da fé. Nós vemos no versículo 13, do capítulo 11, diz aqui, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém? Então aqueles, por quê? Porque eles não obtiveram ainda sua recompensa, o seu galardão. Mas quando Cristo voltar, como a gente já leu aqui, em outros estudos aí tem, né? Ele se retribuirá cada um segundo as suas obras, né? Cada um segundo suas obras. E Enoque está entre os heróis da fé, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus, e os que obtiveram testemunho por sua fé, de ter agradado a Deus, contudo não obtiveram, aqui diz o texto, contudo não obtiveram a concretização da promessa. Amém? Então Enoque também não foi lá para o céu, como as pessoas dizem, né? A Bíblia não diz isso. Gênesis capítulo 5, Gênesis 5, falando aqui de Enoque. O versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era. Por quê? Porque Deus tinha o transladado, né? Deus tinha tirado ele do meio daquela sociedade, como a gente viu lá em Hebreus 11. Porque Deus o tomou para si. Alguns interpretam esse Deus tomou para si, que Deus levou ele lá para o céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus o tomou para si, Deus o tirou do meio daquela sociedade ímpia, onde ele estava vivendo e violenta. E separou ele lá para outro lugar. Deus tomou ele para si, ou seja, preservou a vida do seu servo lá em outro lugar. E ele não foi morto, né? No meio daquela sociedade. Então é isso aí. Sobre Elias. Elias foi levado para o céu. Qual é o céu que Elias foi levado? Vamos aí para 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. A gente vê o seguinte, irmãos. Que a história de Enoque é a mesma história de Elias. Tanto Enoque foi transladado, foi levado por Deus, como Elias também foi levado por Deus. Né? Mas a Bíblia não diz que Enoque foi levado para o céu. E qual é o céu aqui, então, que a Bíblia fala que Elias foi?
Versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis. Quando estava Iarro, que aqui tem a palavra Senhor, mas foi substituindo o nome, para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então vamos lá. Aqui está dizendo que Deus ia tomar Elias ao céu, por um redemoinho. E a pergunta é, que céu é esse? É o céu lá de Deus? Mas Jesus não disse que ninguém subiu ao céu? Então que céu é esse aqui? Versículo 3, nós vamos entender que céu fala. Diz aqui, olha, o versículo 3 do capítulo 2 de 2 Reis. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor, que Deus, que o Eterno, que há hoje tomará o teu Senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? E respondeu ele: também o sei, calai-vos. A pergunta que eles fizeram a Eliseu foi assim: você está sabendo que Deus hoje vai tomar o teu Senhor sobre a tua cabeça? Irmãos, que céu é esse que Elias foi levado ao céu? É esse céu que está sobre a cabeça. Olha, então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça? Esse é que é o céu, irmãos. Quando a gente olha, tem uma nuvem passando ali, ó, lá no céu, um pássaro voando no céu, um avião passando lá no céu. Então é esse o céu que a Bíblia fala. E por que nós sabemos que é esse céu que a Bíblia fala? Porque a própria Bíblia diz que Elias, alguns anos depois, cerca de 10, 11 anos depois, Elias escreveu uma carta para o rei, a gente já viu isso, está lá no livro 2 Crônicas, capítulo 21, o versículo 12 em diante. Você vê que Deus manda Elias escrever uma carta e enviar para o rei. E Elias enviou essa carta através de um mensageiro. Ele entregou a carta e disse: olha, vai entregue ao rei. E repreendendo ali o rei de Judá, né? Então, com certeza, irmãos, esse céu aqui é o céu que está sobre a cabeça. Vamos aqui o versículo 11 do capítulo 2 de 2 Reis. Olha, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Mas que céu? Esse céu atmosférico. Esse céu que nós vemos. Tem existe um ditado que diz: o céu é o limite, né? O céu é o limite. Ou seja, onde os nossos olhos conseguem, até onde nossos olhos conseguem enxergar, isso é chamado de céu. O nosso olhar vai até um certo limite. Isso é chamado de céu. E o céu que nós vemos, que nós observamos, é o céu atmosférico. E o que os servos dos profetas disseram foi: tu sabes que Deus vai levar o teu Senhor sobre a tua cabeça? Olhe qual é o céu. O céu que está aqui sobre nossa cabeça. E certamente Deus levou ele para algum lugar. Os discípulos dos profetas, aqui no versículo 16 em diante, pediram a Eliseu para ir procurar Elias, porque assim, quem sabe o Espírito do Senhor levou ele para um monte ou para algum lugar aí. E até que eles insistiram e Eliseu disse: vá procurar. Só que eles procuraram e não encontraram Elias, né? Mas a questão, por que Elias foi tirado também? Por que Elias foi tirado? Por que Elias foi levado num redemoinho? Porque Elias era um homem procurado de morte, os irmãos sabem. Havia ali Acabe, Jezabel, eles tinham ódio contra Elias e queriam matar Elias. E Elias chegou até a fugir certa vez e se esconder. Então Elias, por mais que ele fosse um servo de Deus e servisse a Deus, ele também tinha medo de ser morto. E Deus, para cumprir com o desejo de seu servo, tirou do meio daquela sociedade. É tanto que a Bíblia diz que eles procuraram Elias e não encontraram Elias em nenhum lugar. Porque Deus levou ele para um lugar que ninguém sabia onde ele estava. Amém? É simplesmente isso. Elias era um homem procurado de morte. Ele tinha medo de morrer, claro, é tanto que ele fugiu. E de certa vez Deus resolveu tirar ele ali do meio daquela sociedade, levou ele para algum lugar que ele não foi achado, né? Eles procuraram e não foi achado. Mas ele estava assim por dentro dos acontecimentos, por quê? Porque quando ele soube que o rei estava fazendo coisas erradas, matou seus irmãos e estava fazendo coisas erradas, Deus mandou ele escrever uma carta e enviar para o rei e repreender do rei. Amém? Então Enoque também tinha medo de morrer, porque diz a Bíblia, Deus o trasladou para ele não ver a morte. Ele estava numa sociedade terrivelmente
má e perversa, tanto que Deus acabou com aquela sociedade, né? Mas Deus tirou ele de lá, do meio da sociedade.